Salve, salve, estudante do terceiro ano. Aqui é o professor Francis de Química. E esse vídeo aqui eu estou gravando para a gente trabalhar os conteúdos da primeira atividade para o primeiro período que se inicia desse ano letivo de 2021. Bem, eu forneci no grupo de WhatsApp de vocês o livro de Química, chamado Química Cidadã, volume 3, tá? Iniciaremos no capítulo 1, que o título é O Petróleo e a Química, certo? Também forneci no grupo de vocês a atividade inicial de Química, que é composta por 7 questões, tá? Eu vou ler aqui as questões para a gente se familiarizar com elas e buscar explicações para a resolução, tá? Então, nosso objetivo aqui hoje é esse: trabalhar esse conteúdo para desenvolver esse questionário com um grande aprendizado, certo? Então, a estrutura do questionário, na primeira questão, temos qual a teoria mais aceita de como o petróleo se originou. A segunda questão é: cite 2 características das substâncias químicas estudadas pela química orgânica. A terceira questão é: qual a diferença fundamental entre a química inorgânica e a química orgânica? A quarta questão, que é bem próxima à quinta no conteúdo, ela diz: a quarta questão: o petróleo é formado principalmente pela mistura de quais substâncias químicas? A quinta é: o petróleo é classificado como uma mistura orgânica? A sexta questão pergunta: qual a grande contribuição química realizada por Friedrich Wöhler para o nascimento da química orgânica e a derrubada definitiva da teoria da força vital, também conhecida como vitalismo? E a sétima questão, encerrando a atividade: o que é o pré-sal? Vamos aqui ao início da atividade. Bem, o título do capítulo ele é o petróleo e a química orgânica. Então vamos inicialmente falar sobre esse material viscoso, que é menos denso que a água, um combustível fóssil, também conhecido como ouro negro, né? Estamos falando do petróleo. Bem, o petróleo ele está intimamente ligado à química orgânica e a química orgânica a ele devido à sua composição, né, ser basicamente por materiais orgânicos, compostos orgânicos, como os hidrocarbonetos, tá? Então, a primeira pergunta aqui, ela diz sobre qual a teoria mais aceita de como o petróleo se originou. Bem, nós temos basicamente duas teorias que tentam explicar a origem da formação do petróleo. Uma é biogênese e a outra é a biogênese. O que significa essas palavras, professor? Vamos lá. Biogênese, a palavra bio quer dizer vida e gênese, formação, né? Então a origem teve formação em compostos vivos, que estiveram vivos. E a biogênese, esse azinho é de negação, né? Então ao contrário da biogênese. Então a biogênese seria uma origem, é uma teoria que diz que a origem do petróleo seria inorgânica, tá? Enquanto que a teoria biogênese, ela diz que a origem do petróleo é de origem orgânica. A teoria mais aceita de como o petróleo se originou, ela é biogênese, tá? Biogênese, atualmente ela é a teoria mais aceita, biogênese, tá? Então essa teoria biogênese, que é mais aceita pela comunidade científica atualmente, ela diz que o petróleo originou-se de restos, tá? Restos
orgânicos, né, de organismos vegetais e animais. Ou seja, numa decomposição lenta, né, que levou milhões e milhões de anos, essa matéria orgânica, né, derivada de animais e vegetais, né, seres microscópicos como os plânctons, fitoplânctons, e eles entraram numa sedimentação, né, se acumularam em camadas sedimentares e passaram por transformações físicas, químicas e biológicas. Tá? E desse processo todo, aí, de todas essas transformações, foi se originando esse material rico e viscoso e altamente importante para as sociedades, né? Com um meio de fornecimento de matérias-primas e principalmente combustíveis, né? Que é o petróleo. Então, vamos falar um pouco da etimologia do petróleo, tá? Palavra de origem petro, óleo, ou seja, óleo de pedra, tá? Então, por que óleo de pedra? É que esse material viscoso, né, que é o petróleo, ele é originário nessas rochas, né, sedimentares, nessas camadas rochosas aí, então é extraído desses materiais. Tudo bem? Vamos passar aqui para a segunda questão agora. Cite 2 características das substâncias químicas estudadas pela química orgânica. Vou citar aqui a combustibilidade, tá? A solubilidade, a polaridade e também a temperatura de fusão e ebulição. Vou falar um pouco aqui da combustibilidade. Bem, a maior parte da energia consumida atualmente no planeta inteiro, no mundo inteiro, é de origem orgânica, né, do petróleo, né? Por exemplo, temos o GLP, que é o gás líquido feito de petróleo, que é o gás de cozinha. Temos a gasolina, o querosene, o óleo diesel. Tá? Então, a gente pode dizer que os compostos orgânicos são bons combustíveis e todos esses combustíveis são de origem orgânica, na sua essência. Temos o etanol, né, que é o álcool etílico também, que é usado como combustível de automotores, né, de veículos. Também uma substância orgânica, não deriva do petróleo. Pode ser extraído também por processos químicos de substâncias que vêm do petróleo, como a reação com o eteno, tá? Dá para produzir etanol, mas o etanol também ele é produzido de transformações, né? Fermentações químicas, tá? Orgânicas. Tá, então, 2 características, eu citei aqui mais de 2, né? Temos a solubilidade, combustibilidade, polaridade, além das temperaturas de fusão e ebulição. Tá bom? Vamos aqui para a terceira questão. Qual a diferença fundamental entre a química inorgânica e a química orgânica? Bem, a química orgânica ela é conceituada hoje como o ramo da química que estuda as substâncias que contêm átomos do elemento químico carbono. Então, o carbono ele é central no estudo da química orgânica. O elemento químico carbono fica na família, no grupo 14, né, da tabela periódica. Apresenta o número atômico 6, né, e seu isótopo mais abundante tem um número de massa igual a 12. Tá bom? Então, esse é o elemento central da química orgânica, o carbono. Tá? E a química orgânica é o ramo da química cujo foco é o estudo de substâncias constituídas por átomos dos demais elementos químicos que não o carbono. Por exemplo, a água, H2O, né, fórmula H2O, composta por átomos de oxigênio e hidrogênio. A química inorgânica estuda essa substância. O cloreto de sódio, NaCl, química inorgânica. Vou citar alguns exemplos de compostos que a química orgânica estuda. Ácido acético, são milhões, né? Ácido acético, temos o octano presente na gasolina,
o heptano também na gasolina. Temos o metano, né, que é o principal constituinte do gás natural, certo? Temos o querosene, temos todas as substâncias, né, que são obtidas das frações de petróleo, né, a destilação do petróleo. Tá? Temos os sabões, tá? Os sabonetes, a glicerina, né, o próprio etanol, entre milhões de outras substâncias orgânicas que, na verdade, as substâncias orgânicas são as que se apresentam em maior quantidade, né, em todo o universo. Tudo bem? Agora a gente passa aqui para a quarta questão. O petróleo é formado principalmente pela mistura de quais substâncias químicas? Bem, o petróleo é formado principalmente pela mistura de hidrocarbonetos, que é uma função química orgânica, né, que estudaremos mais lá na frente um pouco, essas funções orgânicas, e os hidrocarbonetos são uma dessas funções, assim como os álcools, as cetonas, os ácidos carboxílicos, né, os ésteres, tá? As amidas, entre outros. Tá? Mas a formação do petróleo é basicamente de hidrocarbonetos, tá? Que são compostos que apresentam, principalmente na sua estrutura, átomos de carbono e hidrogênio. Tá? A ligação desses dois elementos aí forma os alcanos. Os alcanos, os alcenos, né? Os compostos aromáticos, os alcinos, os cicloalcanos, todos eles são da função orgânica hidrocarbonetos, que é a principal constituinte dessa mistura complexa que é o petróleo, tá certo? Então aqui a gente vai para a quinta questão agora. O petróleo é classificado como uma mistura orgânica? Justifique. Sim, podemos classificar o petróleo como uma mistura orgânica devido à sua composição ser principalmente por compostos orgânicos, né? Por hidrocarbonetos, como eu havia dito na quarta questão, como os alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos e compostos aromáticos, certo? Na composição do petróleo também são encontrados compostos orgânicos que possuem átomos de nitrogênio, oxigênio e enxofre, além de poder conter também alguns metais. Tá? Mas a constituição do petróleo é essencialmente de uma mistura orgânica, né? Os compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, formados por hidrogênio e carbono, ligação desses átomos e desses elementos. Certo? Sexta questão. Qual a grande contribuição química realizada por Friedrich Wöhler para o nascimento da química orgânica e a derrubada definitiva da teoria da força vital? Bem, aqui eu vou falar um pouco sobre, né, a gênese da química orgânica, que exclusivamente teve a participação desse químico Friedrich Wöhler, né, que sintetizou a ureia, que é um composto orgânico, a partir de um composto inorgânico, que é o cianato de amônio, foi o cianato de amônio, para ele conseguir realizar essa síntese orgânica, né, produzir um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. E diz a história que foi acidentalmente, eles não estavam querendo chegar de repente, né? Fez a experiência e conseguiu obter o resultado. A verdade é essa. E na época, né, no século XIX, ele conseguiu fazer essa síntese em 1828. Tá? Essa data é muito importante para a química orgânica, para a química em geral. No século 18, 19, tinha uma teoria, que é a teoria da força vital, o vitalismo, que dizia, era mais aceita na época, e dizia que os compostos químicos orgânicos eram derivados exclusivamente de organismos vivos, seja fossem eles vegetais ou animais. Tá? Então a teoria que corrente na época, mais aceita pela comunidade científica da época, era que os compostos orgânicos derivavam apenas de organismos vivos, vegetais ou animais. Por isso o nome da química orgânica é esse, orgânica, devido a ser derivada de organismos. Porém,
Friedrich Wöhler, na sua síntese da ureia, conseguiu desmistificar e derrubou essa teoria do vitalismo a partir de uma experiência química. Tá? Então, a partir da produção de um composto orgânico a partir do composto inorgânico, que na época acreditava que não era possível, ele revolucionou a história da química e criou um grande ramo aí, que é a parte da química orgânica, da reações de síntese orgânica. Tá? Então, a partir daí, a química orgânica mudou completamente, mudou seus conceitos, e uma nova ciência, vamos dizer assim, moderna surgiu aí com essa força experimental, né? Tudo bem? Agora vamos aqui para a sétima e última questão agora. Vamos falar sobre o pré-sal, né? O que é o pré-sal? Bem, vamos falar um pouco sobre a descoberta do pré-sal. Essa grande área de reservas petrolíferas na costa atlântica brasileira, né, que vai do estado do 800 quilômetros no Oceano Atlântico, que vai da costa do Espírito Santo até Santa Catarina, e que se encontra a aproximadamente 7.000 metros de profundidade, 7 quilômetros de profundidade. Foi descoberto em 2007 pela Petrobras, né? Pelos geólogos, né? Pesquisadores da Petrobras, liderados pelo herói nacional Guilherme Estrela, né? Então, o pré-sal, ele é essa grande reserva petrolífera e a maior descoberta no século XXI, né? Até hoje, né? Está no Brasil, e ela pode dizer que é uma sequência de rochas sedimentares formada há mais de 100 milhões de anos, um espaço geográfico criado entre o continente americano e o continente africano, tá? Segundo a própria explicação da Petrobras, tá? Tecnicamente, é a terceira camada abaixo do nível do mar, sob as camadas de pós-sal e pré-sal. Bem, por que o pré-sal tem esse nome? Em razão da escala de tempo geológico, ou seja, o tempo de formação dele, do petróleo. A camada de reserva de petróleo do pré-sal se formou antes, daí o termo pré, né? Se formou antes da outra rocha de camada salina, que foi encoberta por esta milhões de anos depois, certo? Então, hoje a gente tem uma produção, a Petrobras produz bilhões e bilhões de barris de petróleo dessa reserva, né, petrolífera, dessas reservas petrolíferas do pré-sal, e a Petrobras precisou desenvolver novas tecnologias, né, que tiveram grande êxito para alcançar esse petróleo abaixo de 7 quilômetros no fundo do mar, né, na costa atlântica sul, sudeste brasileira. E por isso ela ganhou prêmios, é reconhecida internacionalmente como uma das grandes empresas petrolíferas, né, internacionais, que possui essa tecnologia offshore aí de conseguir extrair petróleo de qualidade do fundo do oceano. Então, pessoal, essa é a nossa atividade e essa é a explicação da nossa atividade de química orgânica. Nos veremos em breve e bons estudos. Até. Obrigado.